A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos iniciando aqui mais um vídeo falando acerca da próxima lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, ficasse conosco, porque eu acredito ser de grande valia esse nosso estudo. E aí você vai deixando os seus comentários, tirando as suas dúvidas, e nós vamos sim responder a todos os comentários que forem feitos. Desde já eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando e aprendendo um com os outros, tá bom? Eu vou ler o slide, vou passar o slide, vou gravar aqui a minha tela e vou fazendo os comentários aqui ao vivo, juntamente com os irmãos. Logo nesse primeiro plano, a gente vai avançar até chegar ao primeiro tópico, passando os slides, e como é autoexplicativo, essa parte introdutória, a gente vai aí avançando, tá bom? Conto com a colaboração de vocês, fique até o final, deixe seu joinha, nos ajude nesse engajamento aqui nas redes sociais, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Então, a temática de hoje, dessa quarta lição, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, vamos aprender a identificar uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Que igreja é essa? Quais são as suas características? Não é? O que é que a Bíblia nos ensina acerca de uma igreja cheia do Espírito Santo? Vamos então agora avançar para o textuário. Olha só o que é que diz aqui. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo de número 31. Lembrando, você pode pausar o vídeo, pode pegar sua Bíblia, pode ler junto com a gente, pode ir acompanhando slide por slide, passo a passo. Se tiver alguma dúvida, pause o vídeo, tire as suas dúvidas e a gente vai avançando aqui. Por favor, não saia com dúvidas nesta aula, tá ok? Então vamos para o próximo slide falar sobre a verdade prática. A verdade prática diz: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Leitura bíblica em classe está ela registrada em Atos capítulo 24, capítulo 4, perdão, capítulo 4, o versículo que é 24 até o 31, que nos diz: E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se fazia de fazer, o que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, a gente pode ver aqui, logo no primeiro plano, dentro desta introdução, o texto bíblico, que vai servir como base para a nossa lição. Já podemos ver e ler
sobre a verdade prática e também sobre o texto áureo. Agora nós vamos avançar aqui e mostrar para os irmãos com relação com relação que nós vamos estudar, que aquilo que nós vamos ver nesta lição. Quais são os tópicos que serão ensinados e apresentaremos, o que apresentaremos para os irmãos, tá ok? Então vamos lá. A introdução está aqui, os subtópicos. O que é ser cheio do Espírito Santo? Característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, resultados de uma igreja cheia do Espírito Santo, a necessidade e importância da igreja ser cheia do Espírito Santo e, por último, a postura da igreja atual. Então vamos para o primeiro tópico aqui, que é uma igreja perseverante. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo já tem aqui a primeira característica, né? Que é uma igreja perseverante. Né? Então, característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí vem aqui a indagação. O que é ser cheio do Espírito Santo? É um estado contínuo de entrega e submissão, tá? É um estado contínuo de entrega e submissão à direção do Espírito Santo, resultando em uma vida transformada e capacitada por ele, levando o crente a fazer a vontade de Deus. Não está condicionada à performance individual ou coletiva num culto pentecostal, mas como a manifestação do fruto do Espírito na vida do crente e da igreja. Olha só a imagem ilustrativa aqui, ó. Efésios 5,18. Você pode ler, abrir a sua Bíblia e ler o texto. Olha aqui, ó, o fruto do Espírito Santo. Podemos ver ali uma, uma fruta bem tropical ali, né? Uma fruta tropical, mas aqui na região da Bahia é conhecido como tangerina. Em algumas regiões acho que são chamados de mexerica, né? Ou pocã, e assim sucessivamente. Então ali, cada gomo daquele é uma representatividade de um fruto do Espírito, né? Aí vem amor, fidelidade, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio, tá? Lógico que essa fruta é só imagem ilustrativa, como representação de cada gomo sendo um fruto que o Espírito Santo produz em nós, ou parte desse grande fruto que é o amor, que é o principal, tá? Agora, a gente vai analisar aqui com os irmãos o seguinte, já que estamos no primeiro tópico. Lembrando, e lembrando que esse conceito ele é muito interessante e importante. Por quê? Porque podemos verificar que o autor aqui está dizendo é que o fruto do Espírito ele precisa ser produzido e que essa produção desse fruto, quando o Espírito Santo produz esse fruto em nós, ou vai desenvolvendo esse fruto em nós, é a modelagem do caráter cristão. Podemos dizer que esses frutos ele aponta para o molde perfeito do caráter de Cristo. E é isso, e é exatamente isso que a Bíblia ela nos ensina acerca do homem ser cheio do Espírito Santo, de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela procura desenvolver e pede ao Espírito Santo, ora ao Espírito Santo, clama ao Espírito Santo, para que o mesmo produza nele ou nela, nesse cristão ou nessa cristã, esses frutos. Então, o primeiro ou a primeira característica de alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, que é ser, o que cheia, o que está cheia do Espírito Santo, não é uma performance pessoal, coletiva no culto. Então, eu entendo
por este primeiro tópico, que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não significa que ela vai pular na igreja, que ela vai rodar na igreja. Que ser cheio do Espírito Santo não é ter uma performance no altar, seja cantando, seja pregando, seja executando um jogral, seja executando um teatro na igreja para trazer uma mensagem evangelística. Então, não é a minha performance, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu produzo, é aquilo que está dentro de mim. E só uma colocação importante é que existe uma diferença entre fruto do Espírito e dons espirituais. O dom do Espírito Santo, ele é para serviço, para capacitação do serviço cristão. Porém, o fruto do Espírito, ele fala da minha pessoa, da produção do meu caráter, do desenvolvimento da minha personalidade, de como eu estou sendo moldado pelo Espírito Santo e ter o caráter de Cristo. E quando o Espírito Santo vai produzindo em mim o caráter de Cristo, eu me torno mais semelhante a Cristo e automaticamente eu estou sendo cheio do Espírito Santo, tá bom? Mas vamos avançar aqui para o próximo tópico. Tá bem interessante, tá? Vamos lá. Comportamento de uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos lá. Suporta os sofrimentos provocados pela perseguição ou suportar os sofrimentos provocados pelas perseguições. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro e Tiago por continuarem pregando o evangelho. Atos capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Então, eles demonstraram firmeza, perseverança e coragem que não eram fruto humano, mas de uma vida cheia do Espírito Santo. Perseverar nesse contexto de perseguição é resistir sem se calar, é sofrer sem perder a esperança, é triunfar sem precisar retaliar ou se vingar, é permanecer fiel mesmo sob perseguição. Podemos ver uma imagem ilustrativa de Pedro sendo preso, Tiago sendo morto à espada. Uma imagem ilustrativa aí, tá ok? Então, o que a gente consegue aprender já também aqui no segundo tópico desta temática? Eu aprendo e você aprende, nós aprendemos que alguém que é cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que suporta. Ser cheio do Espírito Santo é suportar os sofrimentos, suportar as perseguições e o conceito primais é esse aqui, ó, perseverar, tá? Mesmo sendo perseguido, é resistir, mas não se calando, é sofrer sem perder a esperança, é triunfar sem precisar retaliar ninguém, sem perseguir ninguém, ou meio até mesmo se vingar, tá? Então não precisa disso, não precisa ter essa postura. É permanecer fiel mesmo sob acusação. É permanecer fiel mesmo quando tudo parece impossível e difícil. É permanecer fiel mesmo quando tudo está dando errado. Então, o comportamento de uma igreja que é cheia do Espírito Santo é suportar os sofrimentos, as provocações, as perseguições, é avançar nas pelejas, e mesmo que no percurso eu perca algo, mesmo que no percurso eu tenha que abrir mão de algo, faz parte do processo da caminhada e faz parte dessa perseverança. Então faz parte deste comportamento de uma igreja cheia do Espírito Santo.
Mas o que nós temos visto aí são pregações, são ensinamentos contraditórios a tudo isso que eu acabei de falar. O que nós temos visto e ouvido e testemunhado são mensagens triunfalistas, são mensagens em que amassageia o ego das pessoas, são mensagens mentirosas dizendo que se a pessoa vier para Cristo, essa pessoa será apenas vitoriosa, que os problemas vão acabar, e não é assim. Vida cristã não é assim. E ser cheia ou cheio do Espírito Santo é suportar também tudo isso que vem para causar dor, mesmo em meio à dor. Tá ok? Então, bora avançar aqui mais um ponto. Então, ser cheio do Espírito Santo, avançando aqui mais um ponto, é o que? Ser cheio do Espírito Santo é não negociar os seus valores. Então, quem é cheio do Espírito Santo não negocia os valores cristãos, os valores que Cristo ensinou, os valores que Cristo defendeu, os valores que Cristo implantou, os valores que Cristo direcionou para a minha vida e para a sua vida. Então, não negocia os seus valores, morre, perde a vida, perde, pode até perder os bens, pode até perder coisas que para si parecem valiosos, mas não negocia. Pode até perder a vida humana, pode até perder, sei lá, um bem material, mas não negocia, mas não abre mão dos seus valores. Então, isto é evidenciado pela postura de Pedro e João, quando foram proibidos pelo Sinédrio de pregar e ensinar sobre Cristo, dando uma resposta firme e convicta. Que coisa interessante. Então, olha só, eles não estavam apenas desafiando as autoridades, mas deixando bem claro que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido. Então, uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo é quando esta igreja aceita, tá, os padrões mundanos e abre mão desses princípios e práticas que ferem as Escrituras, que começa a relativizar até mesmo a palavra de Deus. Quando começa a dizer que a Bíblia precisa ser, quando começa a dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, é, que precisa ter uma nova roupagem, que a Bíblia precisa ser mudada, que precisa mudar alguns textos, que precisa ser revisto. Então, quando você vê esse discurso por aí, pode ter certeza, é uma igreja, é um pastor, é um líder, é um cristão que está negociando ou já negociou os seus valores, os valores cristãos que era para ser defendido, essa pessoa já não está mais defendendo esses valores. Digo mais, na imagem está dizendo aqui, ó, não deixemos de falar do que temos visto e ouvido. Olha, uma figura, uma imagem ilustrativa de Pedro e João. E o Sinédrio dizendo ali, ó, não falem e nem ensinem mais sobre esse Jesus. E eles nos ensinam aqui, ó, para não deixarmos de falar e ensinar daquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Irmãos, isso é sério. Isso aqui é uma questão seríssima, tá? E essa negociação a gente consegue perceber quando os cristãos já não acreditam mais em doutrinas basilares. E uma das doutrinas que quase não tem se falado é o arrebatamento, a doutrina do arrebatamento, a escatologia bíblica, né? Existem pessoas que não acreditam mais que Jesus virá, que Jesus está às portas, né? Tem pessoas que não acreditam mais, dizem que isso é história de carochinha, dizem que já passou muito tempo, e assim sucessivamente. Então, está se perdendo a essência do ensinamento bíblico. Quando a gente consegue perceber que no meio evangélico e cristão, muitas pessoas estão se valendo apenas do dinheiro,
Muitas pessoas estão vindo para o Evangelho para serem famosas ou buscarem fama. Muitas destas pessoas perderam a fama lá no mundo e aí agora vêm para a igreja, não é, com, digamos assim, com uma mensagem de que se converteu, com uma mensagem de que está arrependida. E na verdade não está. E na verdade não está. E quando fala em negociação dos valores, a gente vê também o inverso de pessoas que eram cristãs, pregaram, que pregavam a mensagem do Evangelho, que cantavam louvores a Deus, né? E de repente essas pessoas elas tomam um norte diferente, essas pessoas pegam um caminho diferente, tá? Saem da igreja, começam a blasfemar, começam a colocar culpa em A, em B, começam a colocar culpa em denominação A, em pastor A e B, em líder A e líder B. Então, essa pessoa, ela já negociou, ela já perdeu ali a sua razão e já perdeu ali o seu, digamos, direito diante de Deus, porque ela já negociou com o mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não negocie. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela nunca vai negociar os valores cristãos. Ela nunca vai negociar, ainda que coloque uma arma na sua cabeça, ainda que coloque uma faca no seu pescoço, ainda que lhe ameacem de morte, ela não abrirá mão, porque sabe em quem tem crido e conhece o seu futuro, tá bom? Vamos avançar então aqui para o próximo slide. Terceiro, tenha convicção da sua fé. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem convicção da sua fé, tá? Ela tem essa convicção. Ela não é uma pessoa perdida aí, está na igreja por estar, eh, vai na igreja apenas por ir, não. Ela é uma pessoa que tem convicção, ela sabe o que está fazendo, ela sabe o porquê está na igreja, ela sabe o porquê está nos caminhos do Senhor, ela sabe que esse caminho que ela está vai levar ela para o céu, vai levar ela para próximo e para o encontro genuíno com Cristo. Ainda que ela morra, mas ela não perde a sua esperança porque ela tem a convicção da sua fé. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa convicta da fé que ela professa. Então, vamos lá. A esperança da igreja está diretamente relacionada à profundidade de sua convicção, pois o igreja cheia do Espírito Santo não vive de teorias religiosas, tradições vazias, mas de experiências concretas. Ela vive uma experiência concreta. Olha que importante. A pessoa que é cheia do Espírito Santo. Gente, compartilhe esse vídeo depois. Compartilhe esse vídeo, por favor, para alguém que acha que ser cheio do Espírito Santo é sapatear, plantar bananeira, é rodopiar. Não, aquilo ali é emocionalismo, que muitas das vezes é até herdada de outras religiões e foram implantadas no pentecostalismo, principalmente depois dos anos 2000, tá? E aqui diz mais, ó. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é convicta da sua fé, tá? Ela não vive tradições vazias, ela não vive uma religião vazia, mas ela tem experiências concretas com Deus. Olha aqui, Pedro e João não falaram com base em especulações, mas com autoridade de quem havia testemunhado pessoalmente os feitos de Cristo. E olha aqui o que é que o texto diz aqui na imagem ilustrativa ao lado. Esta é a essência da fé perseverante, uma fé fundamentada na realidade do poder de Deus, que resulta em milagres e maravilhas, levando essa igreja não apenas proclamar a palavra de Deus, mas manifestar as obras de Deus. Está aí os textos de Romanos 15, 18 ao 19, Lucas 24, 19.
E ali também tem um texto em cima: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Oh, glória, maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a pergunta que eu te faço é: você tem uma fé convicta? Você tem convicção da sua fé? Você tem vivido uma religião falida? Você tem vivido práticas religiosas, tradições de uma denominação, tradições de uma vida cristã? Ou você tem vivido verdadeiramente o Evangelho, os ensinamentos de Cristo? Aonde está baseada a sua fé? Qual é a base da sua crença? Qual é a base da sua fé em Deus? É bíblica? É testemunhal? São experiências pessoais? Quais são os fundamentos que baseiam e que fundamentam a sua fé, a sua crença, o seu cristianismo? E aí? Responda para si mesmo. E deixe aqui então nos comentários qual é a base da sua fé. Ô pregador, a minha fé é sólida em Cristo. A minha fé está firmada na palavra. Você é uma pessoa que tem vida com Deus, devocional com Deus? Hum? Você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus? Então, por favor, deixe aqui nos comentários. Porque uma fé fundamentada, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das que se espera. Então, a fé ela não move, ou melhor dizendo, a fé ela não está ligada ao campo material, ela está ligada ao campo espiritual, porque a fé ela move o mundo espiritual e traz à existência aquilo que não existe, e traz à existência aquilo que não existe. Em que sentido? Alguém que está doente, alguém que está enferma, que foi desganada pela medicina. A medicina já tentou de todas as formas, a ciência tentou de todas as formas, mas não conseguiu dar respostas. A sua fé, a fé dessa pessoa que ora a Deus, ora ao Pai, tem o poder de trazer a cura inexistente no campo físico, tem o poder de trazer a cura para o mundo físico. Isso é um exemplo muito prático do que é a fé trazida, trazendo coisas do mundo espiritual de Deus para a terra, para o físico, para o palpável, para o visível. A fé move o mundo invisível. E o mundo invisível é mais real do que o mundo físico. Há quem diga que nós vivemos o reflexo do mundo espiritual. Ok? Então vamos avançar aqui para o próximo. Então, segundo ponto, uma igreja que ora com poder. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que ora com poder. Então, característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Segunda parte, ora com propósito. Oh, aleluia. Olha aí, ora com propósito. Então, não é orar por orar, não é simplesmente dobrar o joelho. Tem que ter um propósito, tem que ter ali um alvo, uma meta. Então, uma igreja em Jerusalém, diante da perseguição, não se desesperou e não buscou soluções humanas. Sua primeira reação foi a oração, mas não uma oração genérica, mas intencional e focada, reconhecendo a soberania de Deus, relembrando as Escrituras e pedindo ousadia para continuarem pregando. Atos 4, versículo 24 ao 31. Isso nos ensina que uma igreja cheia do Espírito Santo não orava por conforto diante das perseguições. Muito importante isso, mas por capacitação, mostrando que uma oração com propósito alinha o coração da igreja com a missão de Deus dada a ela,
Olha que interessante isso aqui, gente. Senhor, nos dê ousadia para continuar pregando a tua palavra. Eu gostaria de destacar, se possível, essa parte aqui embaixo, ó, que está entre parênteses mesmo, não entre aspas, melhor dizendo, que está aqui entre aspas. A igreja cheia do Espírito Santo nos ensina e a oração ela precisa ser um confronto e mediante a situação, mas também precisa ser por capacitação. Precisamos orar pedindo a Deus, Deus nos dê capacidade de vencermos esta perseguição, mas em meio a essa perseguição, nos dê capacidade para cumprir o seu propósito. É isso que está dizendo aqui. Olha que interessante. Isso nos ensina que uma igreja cheia do Espírito Santo não orava por conforto diante das perseguições. Gente, olha só isso aqui. O que é que nós temos visto hoje? São pessoas que não querem passar por provas, é uma igreja que não quer passar por lutas. É uma igreja que, em meio à perseguição, ela pede conforto. E olha aqui o exemplo da igreja primitiva. Ela não orava pedindo conforto. Ela não orava pedindo essas coisas. Senhor, arranca, Senhor. Não, não tira, não, pelo contrário. O teor da oração deles, gente, é totalmente diferente isso aqui. Isso aqui muda tudo. Então, o que que eles oravam? Eles pediam para o Senhor. Aqui, Senhor, nos dá capacitação, nos capacita. E essa oração deles mostra que uma oração com propósito alinha o coração da igreja com a missão de Deus dada a ela. Aqui, gente, você, nós, eu, todos nós que somos igreja, nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão diante de Deus. Deus nos deu uma missão. Deus deu a missão para a igreja. E qual é a maior missão da igreja? É ficar rica? É ter templos suntuosos? Não. A missão da igreja sempre foi ganhar almas. A missão da igreja sempre foi resgatar pessoas. A missão da igreja não é ficar dentro das quatro paredes, aguardando alguém entrar nela e ser salvo e receber esta mensagem. A igreja de Cristo é um exército. E o exército, nenhum exército de nenhum país deve se acostumar com o período pacifista ou pacificadora. Não. Lembra da polícia? A polícia, por exemplo, da sua cidade, ela está preparada, os policiais estão preparados e são preparados para qualquer momento entrar no embate, para qualquer momento usar a sua arma. Lógico, como contenção, lógico, com sabedoria, lógico, com práticas e táticas estudadas. Não é sair por aí matando as pessoas, né? Não é sair por aí fazendo bramúrias. Mas a arma que esse soldado possui é para autodefesa e para defender a população também, tá? Contra os seus inimigos, no caso, os marginais, aqueles que estão fora da lei. E o diabo sempre usa e sempre está indo e combatendo dentro, dentro dos parâmetros que corroboram com foras da lei. Então, o diabo ele é um fora da lei, tá? Por isso que nós vemos pessoas também operando e agindo fora da lei, tá ok? Então, crente, você como soldado precisa também manusear esta palavra, precisa manusear também aquilo que Deus te deu, precisa usar aquilo que Deus te deu. Porque Deus nos estabeleceu com essas estratégias. A igreja tem a sua missão. E olha só, eles não oravam
simplesmente para que Deus tirasse essa situação, não, mas que Deus pudesse dar sabedoria para que eles pudessem cumprir a sua missão. Que a nossa oração possa ser mudada a partir de hoje. Senhor, dai-me sabedoria para eu conseguir executar a missão que o Senhor me deu, a missão que o Senhor deu para cada um de nós. Tá ok? Mas vamos avançando aqui, que está muito bom. Olha só, a igreja cheia do Espírito Santo, tem unidade e ora em unidade. Então, aqui, ó, a expressão unânime revela que a oração da igreja era feita em harmonia espiritual. Não se tratava apenas de estarem juntos fisicamente buscando seus próprios interesses, mas estarem alinhados em mente e coração. Isso é unanimidade. Isso é unidade, tá? Isso é unidade. Quando eu oro, quando estou no mesmo propósito, quando estou alinhado com os mesmos objetivos, tá? Então a unidade frustra as estratégias de Satanás. Então uma igreja unida, uma igreja que busca e preza pela unidade, ela é uma igreja mais forte, uma igreja que busca obedecer, busca se unir, busca estar cada vez mais unindo forças um para com o outro, vivenciando esta unidade, ela torna-se uma igreja mais forte, uma igreja mais rica espiritualmente falando. Então, a igreja forte é uma igreja que tem unidade. Uma igreja forte é uma igreja que ora junto, que tem propósito, é uma igreja que se une, apesar de cada um ter ali a sua petição, o seu pedido, digamos assim, apesar de cada um na igreja, no momento de oração, no momento de reunião de oração, cada um ter o seu foco, o seu objetivo, mas precisa existir uma unidade, precisa ter um foco único, né? Por exemplo, quando há campanhas de oração na igreja, quando há campanhas de oração em prol de um projeto da igreja, em prol de alguma outra situação que se levante, inclusive aqui na igreja primitiva, a perseguição, podem ver que eles estavam unânimes orando para a soltura de Pedro. Outra questão também, quando eles estavam buscando a Deus para o batismo com o Espírito Santo, para que a promessa de Deus fosse derramada sobre a vida deles. Tá? Então, eles tiveram sim, eles tiveram sim a unidade, a, compartilharam ali do mesmo objetivo, compartilharam da mesma ação. Qual é? Vamos orar para a soltura do nosso irmão Pedro. Vamos orar para que o Espírito Santo desça sobre nós. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali foi a descida, ali foi a resposta da oração do capítulo 1, em que eles estavam reunidos, unânimes, clamando a Deus pela promessa do Pai, pela qual Cristo disse que viria um outro consolador também, reforçando esta promessa de Joel capítulo 2, tá? Então, assim, necessitamos de uma igreja unida, necessitamos de uma igreja que esteja unânime, tá? Porque uma igreja unânime sabe respeitar as diferenças e entende que a unidade não significa que todos são iguais. Exatamente. Parece até contraditório, mas é exatamente isso, tá? Uma igreja que compreende isso aqui que está escrito, ó, uma igreja unânime, ela entende que a unidade não significa que todos são iguais, ou seja, existe um respeito
de entender, olha, eu não sou igual ao irmão A, o irmão A não é igual ao irmão B, mas nós estamos ali buscando o mesmo objetivo, mas nós estamos ali procurando o mesmo objetivo, mas nós estamos ali querendo o mesmo objetivo, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui. O próximo diz o seguinte: a igreja cheia do Espírito Santo, ela ora fundamentada na palavra de Deus, tá? Então, a oração da igreja foi baseada nas escrituras, especialmente no Salmos 2. Isso mostra que orar com base nas escrituras dá profundidade, direção e autoridade à oração. Eles entenderam que a perseguição não era por acaso, mas parte do plano soberano de Deus. Irmão, que maturidade da igreja primitiva, né? Que maturidade da igreja primitiva. O que dizer dessa igreja primitiva? A igreja é modelo mesmo, tá? É uma igreja modelo, não tem como duvidar, não tem como tirar isso, tá? Em que sentido? Olha aqui, eles entenderam que a perseguição não era por acaso, quer dizer, não era por acaso. Existia um propósito naquela perseguição. Então, ó, aqui, vamos uma máxima para você. Todas as vezes que as coisas estiverem difíceis, todas as vezes que tiver por grande luta, por grande prova, por grande dificuldade, por grande perseguição, por grande angústia, espera. Espera porque os céus estão trabalhando. Não se desespere. Compreenda, existe um propósito nisso. Existe um propósito aí. E aí é que separa os adultos dos meninos, né? Os homens dos meninos, as crianças dos adultos. É quando, em meio a essa angústia, opa, peraí, isso aqui é um propósito de Deus, isso aqui pode ser um propósito de Deus. Isso aqui pode ser Deus querendo me ensinar algo que eu não estava prestando atenção lá atrás, há pouco tempo. E Deus traz essas circunstâncias para amadurecimento cristão. Irmão, o momento em que a igreja mais cresceu foi o momento de grandes perseguições. A igreja, ela cresceu em um ambiente de perseguição. A igreja cresce em um ambiente de perseguição, tá? A igreja expande em um ambiente de perseguição. Eu costumo dizer que esta é a filosofia da omelete. Como assim? A omelete, quanto mais bate, mais cresce. Da mesma forma. Tu lembra dos filhos de Israel? Quanto mais Faraó perseguia, quanto mais Faraó oprimia, quanto mais Faraó impunha serviço, mais os filhos de Israel, os de Jacó, cresciam. Mais os hebreus cresciam. E é isso aí. Quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais perseguem a igreja, quanto mais querem parar a igreja, quanto mais querem calar a igreja, Deus se levanta por esta igreja. Glória a Deus. Amém? Então, entenda isso de uma vez por todas. Todas as vezes que passarem por grandes aflições, por grandes afrontas, é porque é, um, uma bênção está chegando, está vindo aí para mim e para você, tá? É, seguindo aqui, a gente precisa ter esse entendimento, tá? A gente precisa ter esse entendimento de que as aflições da vida servem para nos levar para um patamar maior, tá? Serve para um patamar maior. E Deus sempre nos levará para patamares maiores. Mas para isso, precisamos passar de fases. Tudo isso são fases, tá? Tudo isso são fases. Outra, ainda seguindo aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo entende que uma oração feita fora da palavra de Deus não terá garantia de ser respondida, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, aqui, falando sobre oração,
ainda entendendo que a igreja cheia do Espírito Santo, ela ora pela palavra. A sua oração ela está fundamentada na palavra. A sua oração, a base dessa oração desta igreja, ela é fundamentada na palavra. A palavra é o fundamento da oração desta igreja. Por quê? Irmão, porque Deus ele não vai atropelar os seus princípios. Deus ele não vai atropelar os princípios que ele mesmo estabeleceu para agradar A e B. Não. Quem quiser que se adapte, se adeque aos princípios que Deus já estabeleceu, tá? Se você quiser se adequar aos princípios que Deus estabeleceu, você será abençoado e teremos um futuro promissor dentro da caminhada cristã. Agora, se eu não compreender isso, se eu não entender isso, que as promessas de Deus na minha vida, ela precisa estar baseada na palavra, ela precisa estar alicerçada na palavra, ela precisa ser moldada pela palavra, aí fica difícil. Aí eu vou murmurar, eu vou dizer, meu Senhor, por que está demorando? Meu Senhor, por que está acontecendo? E não é isso que Deus tem nos ensinado. Deus tem nos ensinado que a sua palavra, ela é luz. A sua palavra, ela é a base. A palavra de Deus, ela nos dá o norte. Ela nos direciona. A palavra de Deus, ela nos dá, sim, um norte para caminharmos e prosseguirmos. Então, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E um dos critérios de uma igreja cheia do Espírito Santo é exatamente esse aqui. Qual é? Uma igreja que está fundamentada nas Escrituras e que ora fundamentada nas Escrituras, tá? Que toda oração feita fora da palavra de Deus não terá garantia de ser respondida. É por isso que às vezes as orações não são respondidas. Por quê? Porque eu tenho que averiguar se essa minha oração ela está adequada e se passa pelo crivo da palavra. Se não passa, então, querido, esquece. Esquece, porque Deus ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, orar fundamentado nas Escrituras é reconhecer o que Deus já falou e que nossas orações devem estar em sintonia com Sua vontade, já revelada pela Sua palavra. Então, quanto mais a igreja é cheia do Espírito Santo e conhece Sua palavra, mais eficaz será a sua oração. Agora, aqui, o grande problema, sabe qual é? Sabe qual é o grande problema que eu analiso e vejo nesses últimos dias? É o seguinte, é que as pessoas, elas não têm conhecimento bíblico. As pessoas, elas não querem conhecer a Bíblia. As pessoas, elas não querem investir tempo estudando a Bíblia. As pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas não querem perder tempo. As pessoas, ao invés de ler a Bíblia, elas preferem colocar um audiobook. Em vez de pegar a Bíblia, ó, folhear as Escrituras, elas não querem. As pessoas querem tudo fácil, quer colocar no chat GPT e colocar para o chat GPT recitar a Bíblia. Não, querido. Você precisa pegar sua Bíblia física aí, compre. Se você não tem, compre. Folheie, escreva, marque os versículos, memorize, aprenda, medite, tá? Nós estamos vivendo uma geração analfabeta bíblica. A taxa de analfabetismo bíblico é enorme. Engraçado, interessante é que nós estamos vivendo no meio, numa geração de informação. Mas as pessoas procuram outras informações, preferem ficar no site de fofoca, no site de fuxico, ficar assistindo canais na televisão que o foco é falar da vida dos famosos, né? As pessoas não querem ter uma vida mais devocional, e querem que Deus se comunique. Deus não vai se comunicar. Deus só se comunica com aqueles que comunicam com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. E não tem como. Fique aí uma semana sem falar com seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa. Fica aí, não tem.
Não tem como ter um relacionamento dessa forma, sem diálogo, sem contato. Não existe. Relacionamento é contato. E como é que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não tenho contato com Ele? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Deus só cumpre promessa na minha vida quando eu compreendo que são promessas, quando eu entendo o que é uma promessa de Deus, tá? E promessa de Deus e oração respondida são aquelas que estão baseadas na palavra. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que compreende isso, que entende isso, que entende que para que Deus responda, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer sua palavra, a palavra de Deus, tá bom? Então pegue isso para você, pegue esse conselho para você, porque é para sua alma, é para alimentar a sua alma. Pegue isso para você, porque eu tenho certeza que Deus vai sim continuar trabalhando na sua vida, vai sim continuar trabalhando no seu caráter, tá bom? Então vamos avançar. Terceiro ponto, uma igreja ousada em seu testemunho. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, a terceira característica dela, que é o parte 3, né? Que são várias características, nesse terceiro tópico, fala sobre a igreja ousada em seu testemunho, né? Então, aqui, ó, uma igreja tem ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho, tá? Esta igreja, ela tem essa ousadia de enfrentar os opositores, que dizem que a Bíblia não é palavra de Deus, que dizem que a Bíblia ela não é, mas contém a palavra de Deus. Aqueles que dizem que a Bíblia é falsa, que dizem que é uma Bíblia, é um livro ultrapassado, que diz que foi escrito por homens, por isso que não é de fato a palavra de Deus, e por aí vai, né? São tantas oposições que se fosse falar aqui demoraríamos quase uma semana ou até mais. Então, a oração da igreja em Atos 4:29 revela uma maturidade espiritual impressionante, pois ao invés de pedirem livramento da perseguição, que eu falei no instante, pediram ousadia para continuarem pregando. Isso nos ensina que a verdadeira ousadia nasce na submissão à vontade de Deus, mesmo quando implica em sofrimento por causa de uma perseguição. Então, a igreja cheia do Espírito Santo não busca agradar ao mundo para não sofrer perseguições, mas permanece fiel à verdade, sabendo que a oposição é parte do caminho cristão. Aí diz aqui, ó, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha só, isso aqui é importante. Olha só, parece que nós estamos vivendo totalmente o contrário disso aí que a gente acabou de ler. Porque nós temos vivido e vivenciado um tempo em que as pessoas, e que ser crente é bom, virou moda, virou moda, né? Não existe mais, acho que nem diferença das pessoas, né? É interessante isso. E eu me arrepio aqui ao falar isso aqui, por quê? Porque a igreja ela não tá se opondo ao mundo, percebeu? É bom ser crente, virou moda, virou modismo, né? E assim, aí não tem como você não ser nostálgico. Aí você tem que voltar lá atrás, tá? Você tem que voltar lá atrás. Será que perdemos a essência do ensino bíblico? Será que perdemos isso? Será que não era bom? Será que não era bom aquele regime ditatorial no sentido de os pastores serem mais, sabe? Ó, rígidos. Será que essa frouxidão, essa perca da rigidez, será que não fez com que a igreja se igualasse ao mundo? Do não tem nada a ver? Será que deixamos de ser radicais? O radicalismo ele é importante, com sabedoria, lógico, com sabedoria. Não é radicalismo
de combate, de enfrentamento, no sentido de ir para a mão, brigar, de ir à violência. Não, mas o radicalismo no sentido de você não abrir mão, de não abrir mão daquilo que, de não abrir mão daquilo que foi ensinado. Por isso que a ideia que temos é que Deus operava mais naqueles dias, em detrimento de hoje. Porque a igreja ela foi se envolvendo com as tecnologias, se envolvendo, se envolvendo, e aos poucos foi perdendo essa característica que diferenciava, que era o radicalismo cristão. Desse radicalismo, do radicalismo no sentido de defesa mesmo do evangelho, de defesa da fé, sabe? Aí foi se deixando, foi se deixando, foi deixando, foi deixando e foi, camarada, que ponto chegamos? Que ponto chegamos? Nós estamos vivendo aí como se não houvesse diferença entre lá e cá, entre um e outro, né? Então aqui, ó, a igreja cheia do Espírito Santo não busca agradar o mundo. E aí é que tá. Aqui é que tá. Queremos ser agradáveis, salutares. Queremos, sabe, que o mundo olhe para nós e se sinta agradável. Existem pessoas, ah, não, essa igreja eu não gosto porque ela não me agradou, né? Aí vai procurar uma igreja Y, X, um ambiente que agrada. E assim, você reparou que a igreja hoje, ela está se moldando ao gosto do membro, né? Assim, ó, ao gosto das pessoas. Em que sentido? Olha, se você não está se sentindo bem lá, vem pra minha. Nossa, aqui é tão diferente. Aqui a gente, sabe, trata você de uma forma. Não é tratar mal, irmão. Aqui você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Aqui você não tem regras. É uma igreja, são igrejas sem regras, tá? É uma igreja sem pauta, tá? É uma igreja sem pauta. E aí o que acontece? A gente percebe que não existe diferença. A gente olha aí e não vê diferença nenhuma. Muito difícil, muito complicado mesmo. Mas nós estamos vivendo os últimos dias. E a igreja não foi feita para agradar o mundo. A igreja não está sendo perseguida porque é uma igreja que já se amoldou ao mundo, mas permanece fiel. Que tipo de fidelidade é essa para uma igreja que está igual ao mundo? Que fidelidade? Como que eu posso demonstrar uma fidelidade a Deus? De que sentido? Eu posso mostrar fidelidade a Deus quando eu luto contra isso, contra esse sistema que está aí, tá? É lógico que existem alguns exageros, né, irmão? Ah, não pode tomar Coca-Cola, não pode andar de bicicleta, não. Isso aí são exageros, né? O que eu estou falando são de práticas mesmo. O que eu estou falando é do radicalismo, da defesa bíblica, sabe? Da defesa bíblica. Infelizmente, infelizmente, estamos de braços cruzados. Infelizmente. Queira ou não, estamos de braços cruzados. Vamos lá. Tem ousadia no exercício dos dons espirituais. Uma igreja ousada é uma igreja que depende do Espírito Santo diariamente para cumprir sua missão com poder e autenticidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo está diretamente ligada à manifestação e prática dos dons espirituais no meio dela e através dela. Como a igreja vai. Bom, vamos avançar aqui. Portanto, a igreja ousada não depende de artifícios humanos, mas está cheia do Espírito Santo de tal forma que manifesta os dons espirituais com intrepidez, visando exclusivamente a glorificação de Cristo para a sua exortação, edificação, consolo e salvação de almas. E aqui, ó, uma imagem ilustrativa, Atos 12, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para
a obra, para a obra a que os tenho chamado. E que mais, ó? Portanto, a igreja usada não depende de artifícios humanos. Irmão, isso aqui é importante também, tá? É importante a gente dizer isso aqui. Em que sentido? Vamos lá. Assim, o enfoque dos dons espirituais. Aqui, se eu tenho uma igreja que ela está se moldando aos costumes humanos, é uma igreja, sabe, que não busca, não ora, que praticamente perdeu esse costume de orar. Irmão, você vai nos cultos de oração, dá 12, 10, isso, se der esse número aí, glória a Deus, viu? Glorifique a Deus. Porque a gente vê assim um descaso total, um descaso total. Como Deus vai revelar os seus dons, vai manifestar os seus dons, se a igreja parou de orar, a igreja deixou de orar, a igreja não ora. Faz o seguinte, faz, assim, faz um teste, coloca uma campanha aí de 12, de 30 dias, 15 dias, 10 dias, pode ser até uma semana de oração dominical na sua igreja, para você ver quantas pessoas vão para esse desafio da oração. Quantas vão? Assim, pode até no início ir até um bom número, assim, uns 10, 8, que é pouco, que é pouco, que o correto seria todo mundo se engajar. Aí fala da unanimidade e da unidade. Se o pastor monta uma estratégia de oração e 8 pessoas vão, 10 pessoas vão, e tem que ficar feliz porque 8 ou 10 pessoas foram, como Deus vai operar nesse ambiente? Irmão, o ambiente da igreja primitiva era um ambiente de oração. Como os dons são manifestados se não há oração? Tem que haver oração, mas as pessoas não querem orar. As pessoas não querem orar. As pessoas não querem orar. Aí Deus se calou? Deus se calou? Não, Deus não se calou. Deus não se calou. Quem se calou foi a igreja que não ora, que se calou diante de Deus. Como é que Deus vai falar diante da igreja se a igreja se calou diante de Deus? A igreja está preocupada com as faculdades, com as riquezas, estão preocupados assim, em ganhar rios de dinheiro, as pessoas estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas se os seus filhos terão uma boa faculdade, estão preocupadas se os seus filhos serão alguém na vida, estão preocupados com o futuro que a Deus pertence, mas as pessoas estão preocupadas com isso. E aí como é que Deus vai operar? Como é que o Espírito Santo vai operar? E que igreja é essa? Que igreja cheia do Espírito Santo é essa? Que você não vê a manifestação? Porque segundo a lição aqui, está dizendo que a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. Que a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que manifesta os dons, tá? Isso eu estou falando de forma coletiva, mas também de forma individual. Nós estamos orando pouco e sem oração não há poder. Com muita oração teremos poder de Deus, manifestação de Deus. É uma regra no mundo espiritual. Não tem como eu plantar oração e não colher avivamento. Não tem como. Se eu planto a oração, vou colher avivamento. Vou colher avivamento. Não tem como. Ninguém. É uma regra. É uma regra da semeadura. É a lei da semeadura. Tá? Por isso que a gente temos percebido e visto poucas manifestações. Interpretação de língua não se vê. A gente, assim, de vez em quando a língua estranha, alguém pipoca uma língua estranha ali, outra colar, sem contar com o descaso que fazem, principalmente com os dons de línguas estranhas. Gente,
As pessoas brincando de línguas estranhas, as pessoas brincando de profecia, as pessoas brincando de revelação, as pessoas pegando mecanismos de inteligência artificial, de aplicativos, né, que buscam o número da pessoa, que buscam os dados da pessoa, e aí chega no culto, né, alguém que está lá fora, que passa mensagem pelo WhatsApp do pregador no altar, e aí faz aquele remeleixo, aquele rebuliço, e aí o cara faz todo um teatro, né? Para para poder dizer que Deus está usando, e depois vem os escândalos. Gente, coisa, tá complicado, tá complicado. Mas vamos seguir, vamos dar prosseguimento aqui, né? Nós estamos longe, muito longe de sermos o modelo da igreja primitiva. A igreja primitiva está lá na Bíblia, para olharmos, vermos, atentarmos e nos espelhar nessa igreja primitiva. Vamos avançar então aqui para o próximo slide, né? Então, a igreja cheia do Espírito Santo tem ousadia na exposição da palavra. Então, a ousadia também se manifesta na clareza, fidelidade e coragem com que a palavra é anunciada. A igreja primitiva não adaptava a mensagem para agradar os ouvintes, mas proclamava com franqueza, tá? E autoridade, mesmo diante das ameaças. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo prega com ousadia, não se curvando diante da pressão, mas proclama fielmente o Evangelho de Cristo, ainda que custe rejeição, oposição, perseguições ou sofrimentos. Aí diz aqui, Atos 17, 23, né? Tem um texto bíblico. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Glória a Deus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia para expor, para pregar o Evangelho, né? Para anunciar o Evangelho. Então, essa é a função que a igreja tem feito, tem pregado o Evangelho, tem anunciado o Evangelho, embora, é bom enfatizar que não tem sido assim esse Evangelho, né? Não tem sido assim esse Evangelho, tá? Que tem sido anunciado aí, né? Vamos aqui também fazer considerações, tá? Esse Evangelho que estão pregando por aí, talvez Paulo não pregaria. O evangelho em que a ênfase é o homem, o egocentrismo, um evangelho onde tem se pregado mais o triunfalismo, o evangelho egocêntrico, egocentrista é o homem no centro, onde o homem está no centro, aqui, né, digamos assim, e Deus tem que abençoar esse homem, tá? Tem que abençoar essa pessoa. Essa pessoa aqui não pode passar por luta, não, não pode, tá? Essa pessoa tem que vencer, é o triunfalismo. Essa pessoa tem que prosperar, porque, aliás, ela é filha de Deus, aliás, ela é a menina dos olhos de Deus, tá? É o ponto fraco de Deus. Gente, que é isso? Que evangelho? Isso é evangelho? Um evangelho coach, né? Isso não é evangelho. Pregador, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Evangelho, a palavra em si, evangelho no grego, é boas novas. Começa por aí. Boas novas de quem? Boas novas de salvação de quem? De Cristo. Então, Cristo, ele é o centro do Evangelho. Então, o Evangelho fala de Cristo. Boas novas de salvação de Cristo. Então, o Evangelho é uma e fala de uma pessoa. Essa pessoa, ela é o centro das atenções e o centro da mensagem. O Evangelho, sendo a fala
e sendo o anúncio de uma pessoa que é Cristo, então eu tenho que pregar e ensinar aquilo que Cristo ensinou. Pronto, não tem que estar inventando a roda. Irmão, subterfúgios culturais, históricos, teológicos são importantíssimos. A hermenêutica para te ajudar a interpretar um texto, a exegese para te ajudar a explorar um texto mais profundo dos seus originais é importantíssimo. Mas isso são mecanismos que vai fazer com que você conheça melhor a estrutura do texto bíblico para te dar uma visão mais ampliada culturalmente, socialmente, economicamente, politicamente, até mesmo pessoalmente do personagem ali em foco, do profeta que está profetizando, da nação que o profeta faz parte, um exemplo, tá? Ou quando é Cristo, existem falas de Cristo que ele pega ali o dia a dia, o contexto do dia a dia, tá? Então isso serve para que eu possa ter uma visão mais ampliada acerca da temática, acerca do texto, para que eu não fale besteira, cometa heresia, tá? Um fato importante, por exemplo, do conhecimento até mesmo da geografia bíblica, tá bom? Da geografia bíblica, para depois eu não sair dizendo aí que a baleia cuspiu Jonas na praia de Nínive, sendo que Nínive não tem praia, tá? Então, cuidado, que Nínive não tem mar. Cuidado, cuidado. É importante. Que evangelho é esse que você está ouvindo? Um evangelho de oba-oba, um evangelho que vai alavancar o seu psicológico, que vai alavancar a sua perspectiva. Não, o evangelho não foi feito para isso. O evangelho fala de renúncia. A verdadeira mensagem do evangelho fala de renúncia. O verdadeiro evangelho fala que você precisa renunciar à carne, renunciar ao pecado, renunciar àquilo que te agrada, renunciar àquilo que é gostoso na sua vida, aquilo que você acha bom. Renunciar a isso, renunciar ao seu vício, renunciar àquilo que te agrada, renunciar àquilo que te afasta de Deus. E muitas vezes não, é dolorido, dói, fere, mas cura, mas transforma, mas lapida, mas confronta. Isso que é o evangelho. Cuidado, eu sempre digo, cuidado com as mensagens triunfalistas. Cuidado com as mensagens triunfalistas. Mensagens triunfalistas pode te levar para o abismo. E você achando que está abalando, que está abafando, e na verdade não. Você que prega rosas, pregadores, pregue espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas também é justiça. E isso é o evangelho, tá? Nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas querem ser amassageadas, querem ser, né, tapinha no ombro, né, querem pegar no colo, querem ser paparicadas. Cuidado, cuidado com esse evangelho que estão te apresentando por aí. Cuidado. Mas vamos avançar aqui, que ainda temos mais conteúdo para falar. Então, a igreja primitiva, ela tem ousadia na exposição da palavra, ela não se acovarda, ela enfrenta, ela vai para cima, ela batalha, ela combate, tá? E ela vai em frente, segue em frente e não perde a oportunidade de pregar o evangelho, ok? Então, por último aqui, vamos concluir. Conclusão, então, da nossa lição. A postura da igreja atual. Qual é a minha e a sua postura diante disso tudo? A postura da igreja atual, entender a necessidade de ser cheia do Espírito Santo para não se render diante das perseguições e adversidades.
Deve clamar a Deus com confiança, certos de que Ele continua a encher sua igreja com poder, graça e autoridade para cumprir fielmente o seu propósito. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para permanecer de pé diante de um mundo que se curva cada vez mais diante do pecado. Glória a Deus. Então, temos aí esta conclusão. Acredito que você deve ter aprendido, né, bastante. Então, qual é a postura que você deve ter? Eu devo ter, nós devemos ter. Primeiro, ligar, né, aquela chavinha, né, do entendimento. Ó, precisa entender a necessidade de ser cheia do Espírito Santo. Viu aí que em momento algum eu disse que ser cheio do Espírito Santo é plantar bananeira. Em momento algum, a revista está dizendo que ser cheio do Espírito Santo é você sapatear e você dar salto mortal, ou jogar as cadeiras para cima, ou ficar rodando igual um doido, igual um peão dentro da igreja. Não tem nada a ver. E isso não é Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo. Isso é emocionalismo. Irmão, sou da época em que quando o Espírito Santo descia na igreja, visitava a igreja, as pessoas não rodavam, não pulavam, as pessoas choravam. Eu me lembro que meu avô e a minha avó, eles iam para a igreja e já levavam lenço. As pessoas não levam mais lenço para a igreja. Prestou atenção? Prestou atenção que as pessoas não levam mais lenços para a igreja porque elas não choram mais. É uma realidade, as pessoas não choram mais. A igreja que ora é a igreja que chora, é a igreja que se derrama, é a igreja quebrantada. A igreja que ora, a igreja que ora, a igreja que ora é uma igreja vencedora, e a igreja vencedora é a igreja que ora. E aí, o que é que você me diz? Se você é dessa época, deixa aqui seu comentário, tá? É feio, a situação tá feia, irmão. A situação tá gatinha, não, a situação tá feia. Louvores que a gente ouve que é totalmente deturpativos à palavra do Senhor. Não vou nem citar aqui canções que adoram um Cristo que não é o verdadeiro e tem gente cantando na igreja. Ritmos mundanos que a pessoa coloca uma letra ali de rima, mas o ritmo é mundano. Vamos encerrar. Que Deus abençoe sua vida e espero que você possa ter aprendido aqui com a gente. Tá ok? Mas antes disso, gostaria de fazer aqui uma ressalva, tá, gente? Esse material é compartilhado pelo irmão, pelo pastor, que está aí, ó, tá? O pastor Luiz Fabiano Leles. Tá aí o contato deles, que você pode entrar em contato. Tem um grupo do WhatsApp que você pode também fazer parte. Ele é um grande amigo lá de Belo Horizonte, na Assembleia de Deus, Ministério do Val de Barros, tá? E tem um Pix dele aí, ó, caso você queira abençoar esse projeto. Eu estou utilizando aqui o slide dele, porque ele sempre me fornece aqui. É lógico que existe um trabalho, existe a ser desenvolvido, existe um trabalho para montar esses slides, então vamos honrar o irmão, já que ele faz com tanto amor, tá? E com tanto apreço, e assim, com um coração voluntarioso, um coração abençoador, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa continuar te abençoando, em nome de Jesus, tá ok? Fique com Deus, até o próximo estudo aí, irmão. Deus abençoe.